Olá galera, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu sou o Théo de Oliveira e você está no Pode Mais. Não se canse de eu me apresentar cada vídeo que eu coloco aqui, porque todos os dias pessoas novas chegam aí ao nosso canal, então eles têm que saber que eles estão em um dos canais principais de notícias do meio evangélico. Nós vamos começar esse vídeo de hoje falando exatamente do pastor José Wellington. Olha, se você não sabe quem é ele, nós vamos contar um pouquinho da história dele nesse início de vídeo para você se inteirar nesse assunto. O pastor José Wellington é da Assembleia de Deus Ministério Belém, ou seja, o presidente, claro, vitalício e de honra, até porque o seu filho, José Wellington Júnior, está assumindo hoje o comando da igreja. Mas ele ainda tem aquela coisa chamada presidência de honra, aonde o cabra morre sendo presidente. Inclusive ele atuou dentro da CGADB por mais de 30 anos. E esse é o ponto, a atuação dele dentro da Assembleia de Deus Belém e dentro da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Pelo fato desse tempo todo ele estar atuando, é que inventaram de novo uma tal de estátua para ele, aonde aparece a parte de cima do corpo, pois a parte de baixo pouco interessa a nós. Então fizeram a parte de cima do corpo dele, onde aparece nitidamente o seu rosto. O artista deve levar o crédito, pois parece exatamente com ele. Mas, não se tratando da obra de arte em si, mas dentro de cunho religioso, as redes sociais estão em polvorosa justamente por conta da história do bezerro de ouro. Vocês se lembram do bezerro de ouro? Quando Moisés deixou o povo e subiu ao monte, e ali ele ficou, e quando ele voltou já tinha um bezerro de ouro? Pois bem, é basicamente isso que a internet está falando do pastor José Wellington. Só que a gente não pode compará-lo com aquele bezerro de ouro que quando Moisés encontrou. Não, o pastor José Wellington ele já é bem crescidinho, então trata-se de um tourinho de ouro. Mas não só aqueles seguidores da conta do Instagram dele ou da página do Facebook da igreja que estão aí tratando ele como se fosse uma idolatria. Algumas pessoas do alto escalão do gospel, outros pastores, inclusive cantores, estão aí também colocando a cara na internet justamente para tratar desse assunto. Uma delas é a pastora Léia Mendonça, mas antes de entrar e colocar esse conteúdo que ela acabou produzindo para sua conta do Instagram, vamos falar um pouquinho dela. Estou na internet há mais de 10 anos e eu nunca vi uma polêmica de Léia Mendonça onde desmerecesse como cantora gospel e nem quando se tornou pastora ao lado do marido. Ela dá alguns pitacos sim a respeito de alguns assuntos, mas coerente. Cria-se a polêmica porque, por falta de entendimento, alguns dos seus seguidores vai lá e fala uma coisa e o outro fala outra, quando pensa que não, todo mundo está falando a mesma coisa, mas não entenderam o que ela disse. Então é isso que tem gerado algumas polêmicas envolvendo o nome de Léia Mendonça. Mas ela, como pastora, ela é sempre coerente naquilo que ela fala com seus seguidores, naquilo que ela responde de pergunta. Então, ou seja, a polêmica fica por nossa parte, mas ela não gera porque ela é coerente com aquilo. E dessa vez, ela resolveu então falar da polêmica estátua do pastor José Wellington. Ela diz simplesmente que não é legal e explica o porquê. E é justamente nesse ponto aí que eu achei interessante da parte dela. Confira o que ela disse aí num videozinho curtinho, mas muito interessante. Pastor, o que você acha da estátua feita para o pastor José Wellington? Eu sei que isso está dividindo opiniões. Eu sei também que isso foi feito com o objetivo de homenagear esse homem que tem uma história tão bonita. Mas, particularmente, eu não acho legal, porque a igreja não pertence a pastor. Igreja não tem nem que ter letreiro com o nome de pastor, foto do pastor na frente da igreja, né? Cristo é o chamariz, é Cristo que salva, que cura, que liberta. Dá a impressão que eu estou lendo Daniel 3, ao som do pífaro prostrem-se à estátua de ouro levantada por Nabucodonosor. Não. E por mais que tenha sido com boa intenção, particularmente a igreja do Senhor Jesus e não deve ter nada relacionado a pastor. Quando eu vi essa estátua do pastor José Wellington,
confesso a vocês que eu não fiquei admirado com a situação. Nem um pouquinho, porque a idolatria pelo pastor José Wellington começa justamente pelos próprios pastores e fiéis que estão dentro da igreja dele. A gente vê aí algumas postagens na internet de pastores que só faltam lamber as botas dele. Então, fazer uma estátua, para mim, não foi o ápice da coisa. Quando o próprio cidadão que está dentro da igreja dele, ali, é capaz de tirar a própria língua da boca para lamber as botas dele e fazer uma estátua, é algo pequeno. É muito pequeno, mas enfim, trata-se de uma idolatria. Não vou falar do bezerrinho, porque de bezerrinho o pastor José Wellington, aos 90 anos, não tem mais nada. Inclusive, essa estátua que foi feita para ele, do busto, chama-se de busto para ficar mais lindo, mas é da cintura para cima, para mim, foi justamente em comemoração aos 30 anos de idade. Aos 30 anos ele tinha quando era moleque, aos 90 anos dele. Então fizeram aí esse tourinho de ouro para ele em comemoração aos 90 anos de idade. Sem desmerecimento aos dias de árvore que ele atingiu na vida. Mas a estátua, para mim, ela já cai aí numa situação meio controversa, aquilo que ele é, trazendo então a história do tourinho de ouro. Mas essa não é a primeira estátua dele. Então a minha admiração, a minha espantez em tudo isso é tão pequena, porque isso já aconteceu em 2021. Não sei se vocês sabem, o pastor José Wellington é de São Luís do Curu. Ele é nascido lá. E é claro que entrou a pandemia e ficou todo mundo recluso. Ninguém mais viajava. José Wellington, que ia lá para sua terra natal viajar e visitar a sua igreja milionária que está lá, então tudo isso ficou segregado. Mas quando liberou-se então a toda a situação, a Assembleia de Deus lá de São Luís do Curu inventou o primeiro bezerro de ouro. Aliás, desculpa, é o touro. Inventaram o primeiro touro de ouro. Colocaram em uma praça pública de frente à Assembleia de Deus. O pastor José Wellington, como o adorado, o Deus da Assembleia de Deus Belém, foi para lá, para São Luís do Curu, tirou foto ao lado dos fiéis, ao lado da estátua, e também tinha aqueles borrabotas, aquele lambe-botas, estavam todos lá lambendo a bota dele. Então isso aconteceu em 2021, isso não me assusta, mas a situação, ela deve ser comentada, até porque não pode passar batido uma situação dessa. Vocês concordam comigo? Mas enfim, fica aí então mais uma dele aí que está aí para o rol da memória do pastor José Wellington. É claro que outras pessoas, como Rui Barbosa, por exemplo, que está em uma praça famosa aqui na cidade onde eu moro. Então, conta-se a história dele numa pequena placa. Enfim, as pessoas passam lá, os estudantes conhecem lá dentro dos livros quem é Rui Barbosa e depois vão para as praças e fica lá, olhando quem foi Rui Barbosa. Quem foi não sei o que, quem foi Prudente de Moraes, por exemplo, é outro que está aqui, mas daí para lá tudo bem, porque está no meio deles. Agora, tratando-se do pastor José Wellington, acaba se tornando aí uma situação complicada, tratando-se de um Deus da Assembleia de Deus Belém.